Sing Lovers, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje nós vamos falar aqui e mostrar pra vocês que nem só de Ana Botafogo e Cecília Kersh sobrevive o balé brasileiro. Não que elas não sejam fantásticas, elas são maravilhosas, mas temos mais bailarinas que além delas. Eu sou Bianca Gomes e este é o Garota Delicada. Mercedes Batista, simplesmente a primeira bailarina clássica negra do Brasil, a primeira mulher preta a passar no exigente concurso e fazer parte do balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mercedes Inácia da Silva nasceu em 1921 no município Campos do Goyatacazes, no Rio de Janeiro. Na então capital federal, não sei se vocês sabem um pouco de história, mas a capital do Brasil era o Rio de Janeiro naquela época. Brasília foi construída depois. Ela começa a estudar no Colégio Municipal Homem de Melo, na Tijuca, e exerceu diversas profissões durante a sua vida, depois do colégio, obviamente, inclusive trabalhando numa bilheteria de cinema. Nessa época, quando ela podia, ela assistia aos filmes que passavam, né, no cinema, e sempre quis se tornar uma artista, né? A partir do momento que ela se sentava para assistir, ela falava assim, uau, isso deve ser fantástico. E com o objetivo de alcançar o seu sonho, ela começou a se dedicar na dança. Gente, nós estamos falando em 1930, 1940, é praticamente super recente a abolição da escravatura no Brasil, e que foi em 1889, se eu não me engano, 88, 89. Então, assim, ainda existia muitas barreiras, além do que hoje em dia ainda exista, mas existiam muitas barreiras ainda em relação a uma pessoa preta conseguir as coisas, então ela teve que batalhar bastante e conseguiu. Em 1945, ela frequentou a escola de dança da bailarina Eros Volusia, que era muito conhecida pela sua investigação na dança. Ela queria meio que mudar esse padrão de dança, todo quadradinho europeu. Ela queria conhecer e fazer uns estudos sobre a dança e mudar, enfim. E ela gostava muito de investigar a dança popular que existia pelo mundo. Então ela criou o Balé Brasileiro Erudito. E ela entrou nessa, eu acho que foi uma forma dela conseguir entrar pro balé nessa escola, e o que faz sentido, porque a professora mesmo queria figuras diferentes, corpos diferentes, pessoas diferentes no balé para compor o balé dela. E foram pouquíssimos diretores do grupo que selecionavam a Mercedes para compor o elenco de algum espetáculo, né? Então ela atuou em poucas ocasiões e ainda assim as suas peças nacionalistas de compositores brasileiros eram basicamente figurações. Por mais que a maioria das suas peças fossem figurações, as poucas peças que existiam que colocasse ela num patamar de destaque maior foi o suficiente para ela se tornar uma bailarina super reconhecida. Então, como eu disse, era muito difícil, e sim, nós não podemos dizer que não era por conta da cor dela que ela não era escalada. Com certeza era por conta da cor dela que ela não era escalada, porque eis aqui a prova. Pouquíssimas vezes ela apareceu como personagem com um pouco mais de destaque, não fala se era realmente principal ou não, e essas poucas vezes foram suficientes para ela ser reconhecida como uma bailarina maravilhosa. Do jeito que ela era, né? Sem ligar, sem as pessoas olharem a cor e tirarem as suas suposições. Ela realizou várias participações e apresentações junto com o grupo de teatro experimental negro, fundado por Abdias do Nascimento, e no início dos anos 50 ela conseguiu uma bolsa de estudo, né? com Catherine Dunham, e em 1953 fundou sua escola Balé Folclórico Mercedes Batista. Essa bolsa de Catherine Dunham era internacional, então ela foi para os Estados Unidos, passou um tempo por lá, acredito que uns 2, 3 anos, e quando ela retornou, ela fundou o seu balé.
E ela foi reconhecida por seus alunos como uma professora um tanto quanto rígida. Ela era bastante rígida e exigente, mas ao mesmo tempo ela tinha uma bondade para lidar com os alunos que era muito doce, né? E tornava possível, né, essa bondade, essa generosidade dela. Ela queria muito que o balé chegasse às comunidades que não tinha tanta condições, porque o balé até hoje é algo muito caro, e imagina naquela época. Então ela dava bolsas de estudos, né? Muitos nomes fortes saíram de lá na época. E pela primeira vez, uma parceria com o Carnaval, os carnavalescos Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues, da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, quando foi convidada para criar a ala de passo marcado da escola. E ela, então, uniu a sua formação erudita com a valorização da cultura negra e lançando o balé afro, voltado para os estudos dos movimentos dos rituais africanos, do candomblé e danças folclóricas. E essas criações permanecem até hoje identificada como um repertório gestual da dança afro. Ela realmente mudou a forma de dançar balé. E nos anos 70, ela se dedicou especialmente para o ensino. No Brasil, ela se tornou professora da Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e que é uma coisa muito difícil de você conseguir alcançar esse patamar. Você precisa estudar muito, você precisa ser muito boa, você precisa ser muito reconhecida, e não é muito fácil você passar para dar aula no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ela acabou ministrando a disciplina Dança Afro-Brasileira. Nos Estados Unidos, ela ministrava cursos em Connecticut College, no Harlem Dance Theater e no Clark Center de Nova York. E em 76 foi homenageada no Bloco Carnavalesco da Alegria de Copacabana. Junto com tudo isso, ela foi requisitada para coreografar alguns filmes e algumas novelas, alguns programas de televisão. Então, foi requisitada por muita gente. Mercedes, ela tinha diabetes e problemas cardíacos e acabou falecendo no Rio de Janeiro, em 18 de agosto de 2014, com 93 anos de idade, bem velhinha. Mercedes Batista, como eu disse, foi a primeira bailarina preta do Brasil a ser reconhecida. Eu fico imaginando quão difícil era para uma pessoa negra conseguir entrar em qualquer escola de balé. Eu acho que era bem difícil. Hoje em dia ainda é muito difícil de vermos pessoas pretas dançando balé. É mais comum, mas entra naquele negócio meio que curso de medicina, né? Numa sala em que a gente tem 10, 15 alunos, um é negro. Nas minhas salas de aulas, eu acho que vão fazer ano que vem 20 anos de balé. Eu tive uma amiga negra que dançava balé, que dançou comigo. Então, poxa vida, qual é? Cadê a representatividade, né? Por que é tão difícil? E por que é tão difícil a gente ver pessoas pretas em papéis de destaque nos grandes balés? Por mais que ainda exista algumas bailarinas pretas renomadas, principalmente nos Estados Unidos, que a gente tem uma bailarina negra que, inclusive, foi convidada para dançar no filme Quebra-Nozes, da Disney, que é a releitura do balé. E por mais que a gente tenha ainda muito pouco em relação às outras pessoas. No balé, o Royal Academy, né, o Royal Opera House, tem um bailarino negro e o restante é branco. Esse bailarino, ele é solista, ele dança com as principais bailarinas, né? Mas bailarina mesmo não tem ali no Royal Opera House. Desconheço outras bailarinas ou bailarinos que dancem nesses papéis de destaque nas grandes companhias,
vou dar uma pesquisada, mas eu realmente desconheço. Se eu achar, eu vou colocar aqui, eu vou pondo aqui as fotos das pessoas e os nomes. Existe muito a desculpa do padrão, porque o corpo de baile tem que ser todo mundo igual, não pode ter essa diferença. E aí o padrão vai destoar do padrão, não sei o que, lá, mas eu acho que em pleno século XXI tá na hora da gente repensar o que é o padrão da dança, né? Dar uma repensada aí, porque se conta muito a estrutura física em relação a isso. E eu não tô falando só da cor, mas também a questão da magreza, né, que geralmente a gente vê por aí, por mais que muitas bailarinas falam que não, elas são saudáveis, não sei o que, lá. Mas é muito difícil você achar uma bailarina, uma estrutura corpórea, uma estrutura física que é mais gorda, né? Que é gorda não, né? Que é normal, que é o que a gente vê ali todos os dias andando na rua, né? E nem sempre isso é sinônimo de não ser saudável. Então, Mercedes Batista, ela foi essa mulher que mudou toda essa visão e que com certeza eu não achei relatos sobre ela falando sobre o racismo que ela tenha sofrido ou não, mas com certeza ela sofreu, porque se a Ivone de Lara sofreu, se a Clementina de Jesus sofreu e elas relatam isso, com certeza a Mercedes também sofreu em relação a isso. Ela se encontrou no balé folclórico, né? Por mais que ela seja do balé clássico e ela tem essa base do balé clássico, ela se encontrou no balé folclórico e viu mais portas se abrindo nesse tipo de balé. Mas eu fico me perguntando se ela realmente tivesse ficado só no clássico, se ela não tivesse achado isso, será que as portas iriam se abrir da mesma forma? Né? Porque existe muito essa tradição branca dentro do balé. Hoje em dia, de alguns anos, 2019 para cá, que as marcas começaram a fazer cores de sapatilhas de ponta para mais tons de pele, as meias calças para mais tons de pele. Até então elas tinham que pintar a sapatilha, elas tinham que pintar a meia calça. É de agora que está começando a se pensar na diversidade no balé. Poxa vida, o balé ele existe desde 1500, né? 1400 e alguma coisa foi o primeiro registro do balé na história. E agora a gente está pensando em levar ele, deixar ele mais acessível para mais pessoas, sabe? Cabe a nós, bailarinas, agora, de hoje em dia, tentar mudar isso, né? Nós, professoras, nós, bailarinas, nós podemos mudar essa questão. Já ouvi relatos de meninas contando que conheceram outras meninas nessas idas e vindas de competições, de terem conhecido alguém que tem um físico que não é um físico magérrimo, né? Igual, por exemplo, o meu. E essa menina está se controlar o tempo inteiro do que ela vai comer, como ela vai agir, sabe? Principalmente em relação à comida, porque ela precisa entrar naquele padrão que o físico dela não permite, mas ela tem que entrar naquele padrão. E isso é muito perigoso, né? Mesmo assim, nós, professoras, nós temos que olhar. Se a gente vê que os nossos alunos não estão tendo uma coisa saudável, a gente tem que tentar mudar. A gente tem que tentar reverter a situação. E como eu disse na semana passada no vídeo da Marita Aglione, inteligência emocional deve ser desenvolvida mesmo nas nossas aulas. A gente tem que dar um jeito de desenvolver isso para não criar transtornos nos nossos alunos e sim permitir e desenvolver e de alguma forma tentar trazer a diversidade para o balé. Colocar os seus alunos pretos em forma de destaque e não só as alunas brancas e magrérrimas, enfim, né? O talento, ele nasce no corpo de pessoas diferentes, independente de cor, independente de relação corpórea. A gente precisa identificar e saber que mesmo que ele não é naquele padrão que ainda existe no balé, pra gente mudar tem que começar dali de baixo, tem que começar da gente. Não adianta a gente querer que as grandes companhias mudem primeiro pra depois a gente mudar. Não, a gente tem que mudar. A gente tem que pensar diferente. Nós, bailarinos, nós, professores, nós devemos mudar, por mais que a gente não esteja lá em cima. E, bom, essa foi a história de Mercedes Batista, essa primeira bailarina clássica negra brasileira e a primeira professora negra a
lecionar no corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e fazer parte desse corpo de baile muito importante para nossa história. É uma bailarina que eu não conhecia, eu não sei se mais alguém conhecia essa história. Geralmente a gente fica presa nas nossas duas grandes bailarinas da atualidade, que é a Cecília Kersh e a Ana Botafogo. Sim, elas são maravilhosas, elas são importantes, a história delas também é muito legal, mas a gente esquece de bailarinas como Mercedes Batista, que realmente foram figuras importantes e históricas, e a gente devia lembrar mais vezes, né? E a gente não lembra. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo, um pão de queijo. E até a próxima. Oi.